Boa noite, pessoal. Novamente estamos aqui pela quarta vez que eu estou tentando abrir essa live. Que dificuldade, hein? O Instagram tá nota 10. Mais ajuda, né? Mais atrapalha do que ajuda. Eu vou retomar tudo do começo, o que eu estava falando, porque não vale a pena pegar lá do meio para continuarmos. Vocês conseguem me ouvir agora? Conseguem me ver? Tudo tranquilo? Me confirmem aqui. Qualquer instabilidade que ocorra novamente, eu vou ter que deixar a live para outro dia, porque já perdemos muito do nosso horário. Mas se vocês conseguem me escutar, conseguem me ver, me confirmem aqui no chat, diga que está tudo ok. E aí eu já começo com o nosso conteúdo de hoje novamente. Vou retomar tudo do zero. Perfeito. Então vamos lá. O pessoal comentou que sim. Nosso tema, mais uma vez, Como Vencer o Fracasso. O livro que eu estou me baseando para falar sobre essa temática é O Velho e o Mar, de Hemingway, um clássico da literatura moderna. O Luiz disse sem imagem, mas como os outros estão falando que está tudo ok, então eu vou seguir normalmente. Eu vou pela maioria. A Margot disse que está vendo e ouvindo, então vamos lá. Nossa temática de hoje, o livro que vamos nos basear. E como eu falei, hoje é o Dia Nacional do Livro. Um dia muito importante, e por isso que eu escolhi fazer uma resenha literária sobre a obra O Velho e o Mar, de Hemingway, que é esse livro aqui, que eu já sugeri para vocês lá no começo, mas como eu disse, vamos retomar tudo do início. O Velho e o Mar, de Hemingway. Ernest Hemingway, ele é um escritor que nasce em Oak Park em 1899, e ele vai crescer em um lar muito bem desenvolvido para o caminho artístico, para o caminho da escrita, o caminho literário. E com tudo que ele vai vivendo, ele se torna jornalista aos 18 anos de idade em Oak Park, na sua cidade. Ele vai ser jornalista, e um jornalista, qual é o papel dele? Levar notícias de maneira concisa, de maneira rápida e prática. Onde, quem, por quê, quando. E foi essa mesma característica de velocidade, de ser direto, que ele leva também para suas obras literárias. Então, caso você queira começar na literatura clássica, por exemplo, com os grandes clássicos, é uma ótima oportunidade de você fazer a leitura de Hemingway. É um escritor que escreve muito bem, é um escritor que escreve de uma maneira muito direta, você consegue entender absolutamente tudo. E aí ele vai se tornar jornalista, mas logo em seguida ele vai se tornar motorista da Cruz Vermelha na Primeira Guerra Mundial, em 1914 até 1918. Ele vai para a Europa, e lá na Europa ele vê as maiores atrocidades no meio da guerra. Ele vê vários homens perdendo braços, pernas, perdendo a vida, como ele era motorista da Cruz Vermelha. E a Primeira Guerra, ela tem um fator muito importante na nossa história humana, que é o fator do existencialismo. A filosofia, a literatura, a música, a arte, todos esses componentes se voltam para questionar a existência do ser humano. Essa linha de pensamento nós chamamos de existencialismo. Então, Hemingway, ele faz parte disso, só que na literatura. Ele via que os homens batalhavam por território, sendo que esses territórios não iriam para esses homens. Ele via que vários homens voltavam sem vida da guerra e deixavam filhos órfãos, esposas viúvas, mesmo sem a intuitividade, a voluntariedade de batalhar, mas sim porque era um patriota, mas sim porque fazia parte de uma nação, algo do gênero. Então ele percebia que o valor da existência humana era muito pequeno. Esse valor vai ser questionado por Kafka na literatura, vai ser questionado por Hemingway, vai ser questionado anteriormente com Tolstói, é questionado com os filósofos Kierkegaard, Camus, Sartre, grandes pensadores existencialistas. Então ele foi mais um desses grandes literários e pensadores que questionaram a existência humana. Por isso que ele tem uma escrita mais trágica. Ele fala de histórias que nem sempre acabam bem, ele fala de histórias que nem sempre dão certo, ele fala de pessoas que nem sempre estão felizes, mas ele fala da realidade, porque a realidade, infelizmente, é dura. E ele vai, após a Primeira Guerra, fazer parte de uma geração de escritores chamada Geração Perdida, na França, em Paris. Ele vai se desenvolver como um dos maiores escritores daquela época, só que depois ele vai perdendo status, vai perdendo reputação, e é tratado até mesmo como um escritor morto. Até que em 1952 ele publica essa obra que nós vamos falar hoje, que é O Velho e o Mar. Em 1952 ele a publica e ela ganha o Prêmio Pulitzer de ficção em 1953 e ganha o Nobel de Literatura em 54. Então ele tem um retorno triunfal. Um escritor que estava sendo tratado como já morto, agora tem um retorno ascendente e vai conseguir vencer novamente.
Só que no final, em 1959, alguns anos depois, ele acaba se suicidando por depressão e todo aquele status, toda aquela ascendência, toda aquela reputação vai embora com esse ato que ele cometeu contra si mesmo. Mas a vida de Hemingway foi com grandes aventuras. Ele vivia em safaris na África, ele vivia em pescas em Cuba, que é exatamente o cenário que vai acontecer essa história. Ele foi boxeador amador, ele teve vários filhos, se casou, se divorciou, viveu uma vida de muitas aventuras, porque ele acreditava que o repertório intelectual de um escritor vinha através de suas experiências. Então, quanto mais um escritor vive, melhor ele escreve. Essa era a opinião de Hemingway. E aqui nós temos uma história muito interessante de um pescador que é inspirado em um amigo de Hemingway chamado Gregório Fuentes, que foi um pescador que ele conhece em Havana, lá em Cuba. E esse pescador era muito velho, era um cara que enfrentava muitas dificuldades, era um cara pobre, só que ainda assim continuava lutando, continuava batalhando. E esse homem chamado Gregório Fuentes, que foi um amigo de Hemingway na vida real mesmo, ele se tornou a inspiração para um personagem de Hemingway que está aqui nesse livro, O Velho e o Mar. O personagem se chama Santiago, e Santiago é um pescador chileno já muito idoso, cansado, que enfrenta muitas dores e que enfrenta principalmente a pobreza. Só que além de Santiago ter esse contexto difícil, ele vive em Havana, em Cuba, e depende da pesca para viver, ou seja, daquilo que ele produz, daquilo que ele adquire do mar. E ele fica 84 dias sem pescar absolutamente nada. E esse é o contexto que nós temos no início do livro. E ele estava há tanto tempo sem pescar nada que os seus amigos, os outros pescadores, o chamavam de zalado, que do espanhol significa o amaldiçoado, o azarado. Ele estava numa onda de azar gigantesca. E ele foi para o 85º dia pescar mais uma vez. Ou seja, Santiago, ele não estava sem pescar nada porque ele ficava em uma cama deitado. Santiago não estava nessa onda de azar porque ele não se esforçava. Ele estava há 84 dias consecutivos indo para o mar e retornando sem absolutamente nada na sua rede. E isso daqui vai mostrando um pouco de como Hemingway utilizava da sua realidade na Primeira Guerra, quando ele foi motorista da Cruz Vermelha, como ele utilizava da sua realidade na vida pessoal, como um escritor que dava o seu melhor, mas era tratado como um escritor morto, e como ele utilizava do contexto socioeconômico dos pescadores, como Gregório Fuentes, que foi sua inspiração, para mostrar a realidade de Santiago nessa obra. Porque nós vivemos em um mundo em que o sucesso é o que mais vale. E é o sucesso monetário, é o sucesso patrimonial, é o sucesso da reputação, do status. E o sucesso é o antagonista do fracasso. E todos querem ser bem-sucedidos. Todos querem ter dinheiro, querem ter casas, querem ter isso, querem ter aquilo. E nós acabamos caindo na falsa acusação, na falsa argumentação de que só o esforço vale. Se você fizer tudo o que você deve fazer, você vai vencer na vida. E não é bem assim. Às vezes os melhores não vencem, às vezes os justos não recebem recompensas, às vezes os bonzinhos só se lascam. E isso vai mostrando como Santiago vivia sua vida, mesmo com esforço, mesmo com dedicação, mesmo com cansaço, mesmo no azar, e mesmo assim não tinha resultado. Nem sempre vai depender do seu esforço. Não é apenas você trabalhar, não é apenas você estudar. A vida tem outras condições que nós chamamos de sorte e azar. No começo do livro, você trata Santiago como um azarado, como um zalado, como um amaldiçoado. No meio do livro, você vai tratá-lo como um sortudo, porque a vida dá uma bonança para ele que nós vamos falar daqui a pouco. E no final do livro, ele é tratado como azarado de novo. Qual é a principal lição, professor, que nós temos dessa obra? O velho e o mar. O velho luta, reluta, coloca à disposição, coloca esforço, só que o mar não corresponde. A vida é exatamente assim. Você faz de tudo, mas você não controla tudo. Você é como um velho dentro de um barquinho que tenta sobreviver, mas o mar é gigantesco. E é daí que vem o nosso tema de hoje. Como vencer o fracasso? O fracasso, às vezes, vem de fora e não propriamente de você. Vem das condições que estão ao seu redor e você não consegue determinar essas condições. Uma criança que nasce lá em Guiné-Bissau, com uma renda per capita de menos de 10 dólares por mês, numa família que acaba vendendo o almoço para jantar, é uma criança culpada por ser fracassada na vida diante dos olhos dos outros? E fracassado, como eu digo, entre aspas, porque nós vamos falar bastante sobre isso no final da live. O que seria o fracasso e o que seria o sucesso?
Obviamente não. Os estoicos, eles diziam que nós não controlamos a tudo na vida, que nós temos muito mais coisas fora do nosso controle do que dentro do nosso controle. Por isso o que importa não é o que acontece do lado de fora, mas sim do lado de dentro. Porque diante de todas essas condições difíceis que o ser humano enfrenta, o vitimismo é muito atraente. Você se colocar como vítima, chorar, reclamar, falar que é culpa da sociedade, que é culpa do Estado, que é culpa do governo, que é culpa disso, culpa daquilo. Pode ser culpa de todas essas condições? Sim, mas nada muda o fato que você pode fazer alguma coisa, mesmo que seja uma pequena ação. Santiago ficar chorando porque ele não tinha peixe. Santiago ficar chorando porque estava há 80 dias sem pescar nada. Santiago ficar reclamando das condições da vida. Iria mudar alguma coisa na vida de Santiago? Não iria. Agora ele pegar o seu barquinho em mais um dia, pegar a sua rede, pegar a sua linha, pegar a sua isca e ir para o meio do mar, resolveria? Talvez sim. Pelo menos ele conseguiria ter uma mão no volante, como nós costumamos falar. Você não controla tudo, mas você controla como você reage aos acontecimentos. E Santiago, ele tem uma frase belíssima no livro que ele diz assim: é um pecado não ter esperança. Como assim, professor, é um pecado não ter esperança? Porque eu tenho certeza que depois do primeiro dia que ele estava sem pescar nada, ele teve esperança para partir para o segundo dia. Depois do 10º dia, ele teve esperança para ir para o 11º. Depois do 80º dia, ele teve esperança para ir para o 81º dia. O que significa esse pecado de não ter esperança? Coloque a sua idade agora num papel e pense: eu tenho tantos anos, eu pretendo morrer um ano depois? Não. Então é um pecado não ter esperança. Muitas pessoas me falam assim: professor, eu tenho 70 anos de idade, será que ainda vale a pena estudar? Será que ainda vale a pena ler? Será que ainda vale a pena começar a me dedicar à sabedoria, à filosofia? Se você tem 70 anos de idade, lógico que vale a pena. Você pretende morrer com 71? Eu acho que não. E se não, então sempre nós devemos carregar a esperança ao nosso lado. Porque hoje é o seu dia mais jovem para o resto da sua existência. Hoje é o seu dia mais jovial. Amanhã você estará mais velho. Então hoje você é criança, você é infância, você é um juvenil ainda. Você tem tempo para fazer as coisas que você ama, que você sonha, que você deseja. Por isso é um pecado não ter esperança. E Santiago cultivava a esperança consigo dia após dia, e Hemingway coloca na sua obra um amigo para Santiago. Santiago era um senhorzinho, cansado, velho, pobre, mas que tinha uma coisa valiosa, que era um menino que sempre o acompanhava, chamado Manolim. Manolim representa a esperança infantil, o contraste de um homem cansado que já apanhou muito da vida para um menino que nunca apanhou e que tem esperança por dias melhores. É essa criança interior que Santiago carregava dentro de si que ele vai levar para o meio do mar para travar as suas maiores batalhas diante da fome, diante da pobreza, diante da necessidade. Então nós temos exatamente esse contraste no começo do livro, quando nós temos um menino sendo apresentado, o Santiago, que é um homem cansado, que está nessa onda de azar, e no final toda essa história vai sendo levada para frente, a ponto de nós chegarmos no 85º dia. Santiago, mais um dia, vai lutar para carregar o seu peixe, para conquistar o seu pão diário. Só que dessa vez ele vai com esperança, mas nem tanta. Ele já previa que talvez ele voltaria sem nada. Só que as coisas mudam. Ele vai para o mar e assim que ele chega lá no meio do mar aberto, ele sente uma coisa pesada puxando a isca, puxando a linha ali da sua pesca, que era um peixe chamado espadarte, um peixe de 705 quilos. Esse é o peso médio desse peixe. E aí você fala assim: nossa, agora Santiago vai ficar rico. Agora Santiago vai encontrar a sorte. Agora Santiago vai vencer a fome, vai vencer a pobreza, porque um peixe de 700 quilos é muita coisa. Quando ele fosse vender a carne desse peixe, ele iria enriquecer, nós pensamos assim, né? Só que não é a realidade. Ele vai tentar de todas as formas carregar aquele peixe, pescar, porque ele estava sozinho. Imagine um idoso tentando puxar um peixe de 700 quilos de dentro da água, é complicado. Mas mesmo assim, no final, tudo dá certo. Ele fica 3 dias e 3 noites batalhando contra esse peixe. Ele consegue fazer a pesca, ele consegue matar o peixe, consegue puxar ele para a superfície e carregá-lo lado a lado com o barco.
Só que aqui a história começa a ter uma grande reviravolta. Santiago, ele tenta, ele vence, ele consegue, só que as condições ainda estavam fora do seu controle. É mais uma vez a falácia do azar e a falácia da sorte. A sorte, ela não depende apenas do que você faz, mas depende das condições que estão do lado de fora. A mesma coisa acontece com o azar. Só que as definições de sorte e as definições de azar, elas são muito deturpadas. São definições que não carregam a essência do ser humano dentro da sua vida. Porque mesmo que as condições sejam difíceis, você pode fazer alguma coisa. Porque você não controla os acontecimentos, mas você controla como você reage aos acontecimentos. O que mais destaca a figura de Santiago no livro é que ele está enfrentando uma onda de azar gigantesca, mas ele não reclama uma única vez. Para ele era um pecado reclamar. E eu e você muitas vezes reclamamos de coisas pequenas do dia a dia, coisas que nem vão afetar a nossa sobrevivência, como a história dele, que ele dependia disso para viver. Porque nós focamos muito mais do lado de fora do que do lado de dentro. Os estoicos chamam isso de dicotomia do controle. A dicotomia do controle divide o mundo de duas formas: o que eu controlo e o que eu não controlo. O que eu posso controlar é eu dar o meu melhor em cada fala, é eu estudar, é eu ler esse livro, é eu ter o meu conhecimento e tentar ensinar aqui nessa live sobre essa obra. O fato de vocês gostarem ou não da live, aí já são outros 500. Está fora do meu controle. Por isso eu devo focar no que eu controlo e não com a cabeça. Nossa, será que eles vão gostar? Será que eles vão entender? Será que eles vão me amar? Será que eles vão me vangloriar, como muitas pessoas fazem, buscando sempre aprovação externa? Quanto mais você foca no que você não controla, menos controle você tem. Por que Santiago não reclama? Por que Santiago não fica culpando os outros? Por que Santiago não chora? Por que Santiago não fica entristecido pela situação? Porque Santiago se controlava. E como ele cultivava esse autocontrole, professor? Desprezando o que estava fora do seu controle. Se ele ficasse reclamando do mar, reclamando das condições, reclamando do governo de Cuba, reclamando disso, reclamando daquilo, ele nunca iria vencer na vida em hipótese alguma. E esse vencer na vida não é ganhar dinheiro, não é ganhar carros, não é ganhar casas. Não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou dizendo é dignidade. Ele nunca teria a dignidade de um homem. E quando eu digo um homem, não é um cara do sexo masculino, mas é um ser humano. O ser humano ele tem que ser digno a ponto de nunca trair a si mesmo. Se Santiago começasse a reclamar pelo que estava de fora do seu controle, ele estaria traindo a si mesmo. Ele estaria perdendo o controle da situação. E aí ele vai, pesca esse peixe de 700 quilos, consegue vencer, e aí todo mundo, quando está lendo esse livro, pensa assim: até que enfim, Santiago venceu a onda de azar. Os 84 dias foram vencidos. Só que o que acontece? Ele coloca o peixe lado a lado e começa a ir embora. Começa a voltar para a costa, para lá na frente ele vender o peixe no mercado central de Havana e pegar um pouquinho de dinheiro, até que enfim. Nós tínhamos a esperança de Santiago vencer. Só que Santiago, no meio do seu retorno, ele é atacado por uma horda de tubarões. Os tubarões vêm e atacam o peixe, porque eles queriam a carne. E ele vai lá, pega o machado, mata o primeiro tubarão. Pega o martelo e mata outro tubarão. E o peixe vai sendo dilacerado. E aquele peixe de 700 quilos vai virando um peixe de 600, de 500, de 400, de tantos tubarões que vão atacando, e ele não tinha o que fazer. Ele até tentou, ele até teve um pouquinho de disposição mais uma vez, ele não tinha preguiça de batalhar, mas no final o que restou foi apenas o esqueleto. E aí você fala assim: nossa, professor, que história triste. Que história é essa que nós temos um velho pescador que não tem nada, que está pobre, que está 84 dias sem pescar, vai para o mar, consegue um peixe gigante, cria esperança em nossos corações e no final acaba sem nada novamente. A lição não é sobre o peixe. A lição não é sobre o que é material. A lição não é sobre o que vai terminar no bolso de Santiago. Não é isso que Hemingway quer nos mostrar. O que Hemingway quer nos mostrar é que Santiago, durante 87 dias já, porque ele passou 3 dias ali batalhando no mar contra o peixe, ele perdeu tudo. Ele até conseguiu fisgar um pouquinho de esperança, um pouquinho de patrimônio, que era aquele peixe gigantesco. Ele perdeu tudo, mas no final, a única coisa que restou foi a sua honra. Foi a sua dignidade de lutar mesmo sem as condições necessárias, mesmo sem as condições favoráveis. Esse livro, ele ensina você a vencer o fracasso, por quê? Porque ele é até meio paradoxal. O personagem acaba fracassando no final, isso é óbvio. Santiago vai chegar na praia,
Apenas ele e o esqueleto gigantesco do peixe que ele pescou. Todos os outros pescadores ficarão impressionados. Fala, nossa, olha o peixe que o Santiago pegou, mas infelizmente apenas o esqueleto. Ele chega cansado, deita na areia, praticamente morto de tanto cansaço. Depois vai deitar, o menino, aquele garoto que eu falei no começo, vai cuidar dele. E o livro ele acaba de uma maneira até meio que suave, com Santiago sonhando das épocas em que ele estava na África, nos safaris. Isso é uma referência direta ao autor, que é Hemingway. E por que o livro termina suave, mesmo com a tragédia, professor? Porque não é sobre o que acontece, é sobre como reagimos ao que acontece. Santiago poderia ser considerado o homem mais azarado de todos, mas a sua disposição interna nunca morreria. Eu tenho certeza que depois, o livro não relata isso, mas depois do 87º dia, no 88º, Santiago iria acordar, pegaria seu barquinho e iria mais uma vez para o mar. Porque não é sobre o que está do lado de fora. Porque se o mundo não se molda diante da minha vontade, sou eu que moldo a minha vontade diante do mundo. Se o mundo não muda diante de mim, sou eu que me adapto diante da realidade. Isso daqui nós chamamos de absurdismo. Nem sempre o mundo vai fazer sentido. Nem sempre as coisas terão começo, meio e fim. Nem sempre os maus vão colher injustiça e os bons vão colher justiça. Quantas e quantas vezes você não se dedica, você não tenta, você batalha, você luta e não tem resultado? Quantas e quantas vezes você não pega o seu barquinho, vai para o meio do mar e retorna sem nada na sua rede? Essa é a essência que nós temos na história. Porque Santiago, ele tenta, ele se dispõe, ele tem virtude, ele tem honra, ele tem dignidade, mas a vida não dá o que ele merecia. É a mesma coisa que acontece na nossa realidade. Você tenta, você luta, você é uma pessoa boa, você estuda, você conhece, você se adapta, você se molda, só que a vida continua te batendo. E isso daqui não é sobre a vida, porque o verdadeiro herói não é aquele que vence a tudo e a todos. O verdadeiro herói é aquele que nunca desiste, é aquele que nunca atrai a si mesmo, é aquele que vence a própria alma, aquele que vence a própria pessoa. Santiago, ele poderia não conquistar o peixe, ele poderia não conquistar a riqueza, ele poderia não conquistar o patrimônio, mas isso não fazia dele um fracassado, que é exatamente o tema que eu quero falar aqui. Como vencer o fracasso? Determinando primeiro o que é fracasso. O fracassado não é aquele que não tem nada, mas é aquele que já perdeu a própria alma, é aquele que trai a si mesmo, é aquele que fica reclamando mesmo podendo fazer alguma coisa, é aquele que fica se culpando por coisas que não controla, ao invés de arregaçar as mangas e ir mais um dia para o mar, lutar mais uma vez, lutar mais um dia. Nós temos aqui a concepção que é criada por Hemingway do herói trágico. O herói trágico é aquele que vence, mas não termina com a vitória. Como assim, professor? Santiago, ele pesca o peixe de 700 quilos, mas não termina com o peixe. O próprio Hemingway, que escreve uma obra que vai ganhar um Nobel, mas 7 anos depois ele acaba se suicidando e não consegue aproveitar nada da glória desse tal Nobel. A mesma coisa acontece em nossa vida. Às vezes você está num momento tão bom e do nada tudo desaba. O momento financeiro vai embora, o momento familiar que todos estão unidos acaba decaindo, todos os seus esforços são amassados e jogados no lixo. E isso daqui dói. E dói porque o ser humano ele quer controlar a tudo. Você tem a necessidade de controle. Quando eu falo para você o seguinte, o que não depende de você não deveria te perturbar. Isso já te dá um alívio ou isso te dá uma angústia? Obviamente dá uma angústia no começo porque você fala assim, como que eu não vou me perturbar por coisas que eu não controlo? Eu queria tanto que a vida me desse as melhores condições, eu queria tanto que as coisas fossem boas, eu queria tanto que as pessoas fossem justas comigo, mas você não controla. E já que você não controla, você não deve se perturbar. E por que você não deve se perturbar? Porque o que importa é o que está do lado de dentro do seu controle. É exatamente aqui que o homem vence o absurdo. As coisas podem não fazer sentido, mas é você quem vai dar o sentido para as coisas. Às vezes você se esforçou, você estudou, você fez certificação, você fez qualificação, você entra mais cedo no trabalho, você sai mais tarde e no final quem ganha a promoção é, por exemplo, o puxa-saco. Todo o seu esforço foi ignorado. Você controlava o fato da promoção cair no seu colo? Infelizmente não. Não era você quem determinava quem ganharia a promoção, mas você deu o seu melhor. E isso já termina a história fazendo com que você seja o herói. Porque o herói não é aquele que vence.
porque você pode vencer de maneira injusta. O herói é aquele que não desiste. E aí você pode ressignificar essa situação que foi totalmente absurda. Você fala, é um absurdo, eu dei o meu melhor e não terminei com a promoção no trabalho. O fulano nunca faz nada e agora vai subir de cargo. E como eu coloco o sentido no absurdo? Entendendo que o meu esforço não foi em vão. Eu me tornei uma pessoa melhor. Entendendo que tudo que eu fiz estava no meu controle e que eu vou deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que a promoção foi para outra pessoa, mas não por falta de esforço da minha parte. Santiago, se ele falasse assim, dane-se, não está vindo peixe, eu não consigo pescar, eu vou ficar deitado aqui e que a vida que se lasque para o lado de lá. Ele poderia muito bem deitar a cabeça no travesseiro com a barriga roncando de fome e saber que aquela fome não é só por conta das condições externas, mas é porque naquele dia ele deixou de pescar. É a mesma coisa que acontece na nossa jornada. Muitas vezes nós colocamos tanta expectativa do lado de fora que esquecemos da nossa parcela de culpa na realidade. Você coloca tanta culpa nos outros e esquece que muitos fatores poderiam ser controlados por você, mas você negligencia. Porque é muito mais atraente eu falar que a culpa é do governo do que eu arregaçar as mangas, estudar, me qualificar e melhorar. E eu sei que nem sempre é uma garantia que o seu esforço vai dar resultado, que o seu plantio vai dar a boa colheita. Mas pelo menos você deita com a cabeça no travesseiro, sabendo que aquilo não foi por negligência tua. É exatamente o que Santiago fazia. É o que eu falei para vocês. Santiago, ele perde, ele não tem o peixe de volta, ele não tem a riqueza, ele não tem os seus esforços sendo recompensados. Mas a sua honra está intacta. A dignidade de Santiago está intacta. Ele não perdeu absolutamente nada em pegar o barco e ficar 3 dias do lado de fora e no final acabar cansado, com dores e sem o peixe. É exatamente essa a fórmula para vencer o fracasso. Entendendo que você só irá fracassar se isso vier de dentro para fora. Por isso que no livro, eu até separei um trecho para nós fazermos a leitura por aqui, que é o trecho em que Santiago ele é atacado por todos os tubarões e ele já está totalmente cansado na luta ali contra o peixe para pescá-lo e também contra os tubarões para manter o peixe. E aí ele solta uma frase maravilhosa que é a seguinte: Santiago, durante o livro, ele faz um monólogo consigo mesmo, né? Ele conversa bastante em pensamento, porque ele estava no meio do mar sozinho. Então ele pensava bastante consigo. E ele diria assim: era bom demais para durar. Eu gostaria que, afinal, houvesse sido tudo um sonho e que nunca tivesse pescado peixe e que estivesse agora na minha cama, deitado em cima dos meus velhos jornais. É o único momento que Santiago reclama. É o único momento que ele fala assim: eu preferia nunca ter pescado esse peixe. Pelo menos eu estava na cama, deitado em cima dos jornais e eu iria livrar bastante frustração da minha vida. Porque, querendo ou não, nós criamos esperança juntamente com ele. Você fala assim: nossa, agora ele pescou um peixe gigante. Agora ele será feliz. Agora ele vai conseguir. Agora ele vencerá a onda de azar. Só que logo depois dessa breve reclamação de Santiago, que nem é bem uma reclamação, mas é uma conjetura que ele faz, ele diz uma frase que é maravilhosa. Mas o homem não foi feito para a derrota. Disse em voz alta. É um momento em que ele não está pensando consigo, ele não fala isso dentro da cabeça. Ele diz em voz alta, ele declara: o homem não foi feito para a derrota. Um homem pode ser destruído, mas nunca derrotado. Essa é a frase que eu quero que vocês levem para a nossa vida a partir de hoje. Um homem ele pode ser destruído, mas nunca derrotado. Como assim, professor? Santiago estava passando fome pelas condições externas, pela falta de peixe que ele nunca encontrava ali no mar, pelas condições socioeconômicas, por várias coisas. Ele estava destruído pelo cansaço, pelo tempo, pela velhice, pelas dores, por coisas que ele não controlava. Mas a derrota, ela vem de dentro. A derrota vem da cumplicidade que você tem com os fatores externos. Uma pessoa ela pode me criticar, ela pode me trair, ela pode ser injusta comigo, ela pode me fazer de gato e sapato. Mas eu só serei uma pessoa derrotada se eu permitir. Como assim se eu permitir? Eu posso muito bem me afastar dessa pessoa. Eu posso muito bem cortar a relação. Eu posso muito bem me impor e falar: fulano, a partir de hoje você não vai fazer mais isso comigo. E você não vai fazer por isso, isso e aquilo. E caso você faça, acabou nossa amizade. Você sempre tem alguma válvula de escape que está dentro do seu controle. Nem que seja aquela de não ser derrotado. Porque o homem é tão miserável quanto ele se permite ser.
O homem é tão injustiçado quanto ele se permite ser. Agora, se eu vou lá, me imponho, coloco meus limites, eu não vou ser derrotado, mas eu posso ser destruído. Eu posso estar magoado pelo que a pessoa falou, eu posso estar chateado porque ela fez uma injustiça comigo, porque ela me traiu, mas a derrota vem de dentro. A derrota vem do momento que eu começo a correr atrás da pessoa para que ela não faça mais isso comigo, porque é errado, por isso e por aquilo. A derrota vem do momento em que você deixa de focar nas suas responsabilidades e começa a culpar os outros. A derrota vem do momento que você busca a aprovação de todos para viver bem, ao invés de buscar a aprovação de si mesmo. Essa é a derrota que nós estamos falando. É esse o fracasso. Como eu venço o fracasso, professor? Entendendo que o herói é aquele que não desiste de si mesmo. É um pecado você perder a esperança. É um pecado você perder a própria vontade. É um pecado você perder a própria alma. Santiago nos dá uma lição de vida importantíssima, que as condições nunca serão favoráveis. Sempre teremos melhores condições para se viver. A vida nem sempre vai dar aquilo que gostamos ou aquilo que queremos, mas as disposições internas vão adequar o mundo externo. E não porque o mundo se tornará um mar de rosas só porque eu luto, porque eu batalho, mas que pelo menos eu vou deitar sabendo que não é por culpa minha. Eu acho que esse é o meu maior medo na vida. É eu chegar no final e perceber que muitas coisas eu perdi por ausência de ação da minha parte. Porque eu não fiz, porque eu não falei, porque eu não tentei. É melhor se arrepender por coisas que você fez do que por coisas que você deixou de fazer. Até porque a inação também é uma ação. E pelo menos você fazendo e dando com a cara na parede é mais confortável, porque no final você sabe que você tentou. Imagine se Santiago ele entendesse que todos os dias que ele estava sem pescar nada não fosse por culpa dele, na realidade fosse por uma negligência da parte dele ou algo do gênero. Seria totalmente angustiante. E é por isso que as pessoas hoje em dia, elas se tratam como fracassadas e falam que elas sempre têm que ganhar dinheiro, elas sempre têm que vencer, têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, porque elas se entregam muito facilmente. E eu não estou falando que as pessoas são fracas, eu não estou falando que as pessoas elas não possuem um mindset muito forte como os coaches modernos falam. Eu só estou falando que muitas vezes você foca mais do lado de fora do que do lado de dentro. Você foca muito mais nas coisas que estão fora do seu controle do que aquilo que você controla. Porque o que importa não é a força das ondas, mas sim a qualidade do nosso barco. O que importa não é para que lado batem os ventos, mas sim para que lado viramos as nossas velas. O grande ensinamento que eu quero deixar hoje aqui para vocês é que o homem pode ser destruído, mas nunca derrotado. Você só será derrotado quando você assinar o contrato de fracasso da vida e ser uma pessoa complacente, ser uma pessoa que é cúmplice dos acontecimentos externos. Quando você começa a focar muito mais do lado de fora do que do lado de dentro. Se Santiago focasse na ausência de peixe, ele nunca seria um herói, como nós o chamamos no final de livro. Santiago el Campeón. No começo ele é tratado como Santiago el Zalado, o amaldiçoado, o azarado. No final ele é considerado como Santiago el Campeón, aquele que venceu, mas não venceu o mundo. Ele não pescou o maior peixe, ele não conseguiu a maior fortuna, mas ele venceu a si mesmo mais uma vez. A vitória, ela vem de dentro. O sucesso, ele vem de dentro. Uma coisa que nós temos na literatura é o conceito de heroísmo. O heroísmo no começo das histórias, nós temos lá no período épico da Grécia, com Homero, a Ilíada, a Odisseia, o herói épico, como falamos, é aquele que devastava. Aquiles, o Pelida, que venceu todos os troianos, que matava 30 homens de uma vez. Esse é o herói. Esse é quem nós devemos buscar como inspiração. Aquele que vence, vence e vence. E aí no final da história, já na nossa modernidade, com Hemingway, os existencialistas, o absurdismo de Camus, esses pensadores que questionavam a existência humana e perceberam que o homem nem sempre conseguiria vencer, vencer e vencer, nós temos o surgimento do heroísmo trágico, que se opõe ao heroísmo épico. O herói não é mais aquele que vence, vence e vence. O herói é aquele que não desiste. E isso é muito mais palpável. Isso está muito mais no nosso controle do que aquilo que está do lado de fora. Nem sempre a vida vai te dar a disponibilidade de vencer. Às vezes uma criança nasce lá na Nigéria com uma renda per capita de $10 por mês e ela tem que comer as próprias fezes para se nutrir. Essa criança, ela vai vencer da onde? Da onde que nós podemos falar que essa criança,
ela só trabalhando, estudando e querendo que ela vai vencer? Nem sempre. Ela já está em um ponto de partida muito diferente da realidade que deveria ser mais igualitária. Mas a real vitória não fala sobre as condições que estão ao nosso derredor, mas falam sobre nossas disposições diante da vida. Porque a vida embaralha as cartas e nós só jogamos. História triste, cada um tem a sua. Mas se você se molda para ser um vencedor, e não porque você vai ter um patrimônio, não porque você vai ter uma casa em Alphaville, não porque você vai ter isso ou aquilo, você consegue se tornar como Santiago, El Campeón, que termina numa onda de azar que já bate quase 90 dias, que está totalmente pobre e talvez já passando fome, mas ainda assim ele é uma referência. A referência da resiliência, do homem que mesmo diante da adversidade persiste e continua. São duas coisas que você deve levar para a sua vida em tudo que você for passar. A resistência e a persistência. Se você pudesse escrever essas duas palavras na sua geladeira, no seu celular, eu queria que você fizesse isso. Resista e persista. A resistência vem de aguentar o que está do lado de fora. Vem de aguentar mais um dia que você vai para o mar e não consegue peixe. E a persistência vem de fazer o que está no seu controle bem. Fazer aquilo que depende de você. Que é pegar o barco mais uma vez e continuar. Resista e persista. Resistência e persistência. Até porque é necessário força para aguentar o que você não pode controlar. Coragem para mudar o que você pode controlar e sabedoria para identificar. Esses 3 pontos são essenciais, mas se pudéssemos resumir em 2 palavras, são essas: resistência e persistência. Porque quando você segue essas 2 frentes e você persiste mesmo diante dos ventos que são contrários, e você resiste mesmo diante das ondas que querem o seu naufrágio, você consegue alcançar o que nós falamos aqui. O herói trágico, aquele que não depende do resultado para ser considerado um herói, mas só depende das suas disposições. E eu queria que você se tratasse como um herói a partir de hoje. Se você está passando por uma dificuldade, se você está num momento difícil, se você tenta e não vê resultado, se você todos os dias de manhã tem mais um leão para matar e parece que a vida nunca vai te dar trégua, o convite que eu te faço é o seguinte: entenda que você já é um herói. E que a busca por resultado nem sempre vai estar no seu controle. Mas a busca por ser fiel a si mesmo, sim. A busca por você vencer a si mesmo, sim. E eu sei que é doloroso falar isso porque todos nós temos a imaginação de que um dia vamos vencer na vida. De que um dia vamos conquistar casas, vamos conquistar patrimônio, vamos ser conhecidos, vamos ser reconhecidos, porque esse é o discurso da prosperidade moderna. Os coaches de internet falam o quê? Você tem que acordar às 5 da manhã, você tem que correr uma maratona, você tem que tomar banho no gelo, você tem que fazer isso, fazer aquilo. É só querer que você vai enriquecer, é só mudar a sua mentalidade, é só mudar o seu mindset. Quem disse que a vida é esse doce de morango assim que as pessoas imaginam? Quem disse que nós controlamos a tudo? Nós somos partículas pequenas e controlamos pouquíssimo diante da realidade. Mas o que nós podemos fazer diante da realidade é exatamente isso: mudar as nossas perspectivas, mudar as nossas ações, mudar os nossos julgamentos e através disso mudar também quem somos. Porque se a vida não muda diante de nós, somos nós que mudamos diante da vida. E quem diria que uma história como essa do velho mar, que termina com um pescador fracassado, que tenta e não consegue, nos ensinaria como vencer o fracasso. Porque sucesso, fracasso, herói ou bobo da corte são conceitos que as pessoas utilizam para estereotipar a realidade. Mas a vida, ela não é assim tão fácil de ser definida. Só que quando eu entendo o conceito de herói trágico, ou seja, aquele que não necessariamente precisa da vitória para ser considerado o herói, eu entendo também que eu sempre tenho mais um pouco de esperança para lutar. As 2 frases que nós deixamos desse livro aqui são: é um pecado não ter esperança, e o homem ele pode ser destruído, mas nunca derrotado. Eu queria que você guardasse todas essas questões para a sua vida e entendesse que não há nada melhor do que ser fiel a si mesmo. Ser fiel a si mesmo a ponto de você deitar a cabeça no travesseiro e saber que mesmo diante das dificuldades você dá o seu melhor. E outra coisa que eu queria falar que é muito importante: Santiago,
Ele nunca seria considerado El Campeón se ele não tivesse enfrentado outras ondas de azar também. O livro relata, em uma conversa que ele tem ali com o garoto, que em outros momentos eles enfrentavam ondas de azar como essa. Ou seja, 80 dias, 90 dias sem pescar. E as adversidades, elas não necessariamente são o fim. Às vezes elas são a ponte para um caminho mais elevado. Às vezes você não entende o que está acontecendo agora e você reclama, você xinga, você briga, você nega o destino, mas no final você vai entender. Você vai entender que aquilo veio para te tornar mais forte. Porque quão infeliz é o homem que nunca enfrentou adversidades, pois este nunca reconheceu o seu real valor. Um mar calmo não faz bons marinheiros. Um momento de vida tranquilizante não vai te tornar uma pessoa mais forte. E eu não estou falando que você só deve viver na luta, viver na batalha. O que eu estou dizendo é que nós devemos ter esse julgamento diante da realidade. Pelo menos para amenizar as consequências que a vida nos traz, que são consequências que às vezes nem foi você quem plantou, porque você não controla tudo, como falamos por aqui. Então a história de Santiago, um velho pescador que está 84 dias sem pescar, vai para o mar, consegue um peixe de 700 quilos, perde o peixe, volta cansado e deita na sua cama mais uma vez e zerado, sem absolutamente nada, até mesmo no prejuízo, porque ele gastou com o dinheiro para fazer ali a sua viagem marítima mais uma vez, gastou energia vital, gastou o corpo, gastou algo que ele já não tinha muito, que era o tempo, já era um homem mais velho, mas ainda assim, ele não gastou a sua honra, ele não gastou a sua dignidade. Nós temos algo que vai além, e esse além não é um discurso de coach, não é um discurso motivacional, não é algo do gênero. Esse além, na realidade, é você ser fiel à sua própria pessoa. Você nunca trair a si mesmo. Como que eu traio a mim mesmo, professor? É você deixar de fazer. É você focar naquilo que você não controla e desprezar aquilo que você poderia controlar. Para mim, isso daqui é um medo que eu tenho gigantesco. Eu me arrepender por coisas que eu não fiz. Eu chegar no final da minha vida, olhar para trás e ver que muitos erros, muitas coisas aconteceram por negligência da minha parte. Porque pior do que errar é você não saber se você poderia acertar, por ausência de tentativa. E é exatamente o que Santiago fez. Ele poderia reclamar de tudo na vida, mas ele nunca reclamaria do fato dele não ter sido fiel a si mesmo. Por isso que ele chega no final, cansado, destruído, deita na sua cama e tem um sono tranquilo. Mesmo sabendo que no dia seguinte talvez ele não teria alimento, mesmo sabendo que no dia seguinte ele iria ter que pescar de novo, mas no dia seguinte ele acordaria como um homem digno, como um homem honrado. E é isso que nós perdemos na nossa sociedade hoje em dia. Hoje em dia você não vale pelo que você é, você vale pelo que você tem. Você vale pelo que você aparenta ser, você vale pelo que você mostra nas redes sociais. E a honra ela foi sendo perdida. E às vezes aquela sabedoria dos nossos avós que não tinham nada. Nossos avós viveram numa época difícil de trabalharem ali 14, 16 horas por dia, mas eles eram honrados e com princípios porque eles entendiam que não era sobre o que estava do lado de fora, mas sim sobre o lado de dentro. E aí você pode me falar assim, professor, mas isso é muito difícil, é muito complicado eu cultivar essa virtude interior, eu ser uma pessoa digna, eu buscar o autocontrole, eu focar no que posso fazer. E quem falou que seria fácil? Isso é complicado demais e eu concordo com você. Mas sabe o que é mais complicado ainda? Viver uma vida de vitimismo, viver uma vida de reclamação e viver uma vida de negligência, na qual você chega no final e percebe que tudo que aconteceu anteriormente foi por ausência de ação da sua parte. Foi porque você não fez. No final, você vê o seu filho no caminho das drogas, porque lá atrás você falava assim, esse menino não quer nada com nada, e você foi lá e desistiu. Tente mais uma vez, e mais outra, e mais outra, e mais outra, a ponto de você entender que todas as suas tentativas foram executadas e dali para frente já não tinha mais o que fazer. Como diria Júlio César, antes de atravessar o Rubicão e começar a sua batalha contra Pompeu, a sorte está lançada. É isso que você deve fazer. Dizer que a sorte está lançada, mas depois de você já ter tentado de tudo. Santiago, ele estava no 85º dia, pegou a sua linha, jogou no mar e disse, a sorte está lançada. Ele estava tentando mais uma vez. O que estava no controle dele, ele fez.
A mesma coisa você deve fazer com tudo na sua vida. Como eu coloquei o exemplo da educação dos filhos, no trabalho, na evolução, na melhora, no casamento, nos relacionamentos, que as coisas deem errado não por falta de ação da sua parte. Porque o real herói não é aquele que vence, mas é aquele que não desiste. É isso que eu quero que você guarde da nossa live de hoje, entendendo que o homem ele pode ser destruído, mas nunca derrotado. A derrota ela vem de dentro. A derrota ela vem da cumplicidade. A derrota vem do momento em que você já começa a desprezar o que você poderia fazer para focar naquilo que você nem controla. E aí você começa a arranjar um monte de bodes expiatórios que você vai culpar o governo, a família, a mulher, o esposo, o filho, isso e aquilo, mas a culpa nunca é tua. Isso daqui é um traço de imaturidade gigantesca. É um traço de criança, um traço infantil. A maturidade está em focar no que você controla e não naquilo que está para além do seu domínio. Por isso que eu sempre digo para os meus alunos, não importa a força das ondas, mas sim a qualidade do seu barco. Por que Santiago não reclama? Por que Santiago não murmura? Por que Santiago não fica colocando culpa no mar, nos deuses, nisso e naquilo? Porque mesmo que as ondas fossem fortes, mesmo que o azar fosse muito grande, a qualidade do barco dele, a qualidade da alma dele, a qualidade da sua dignidade estava sempre muito firme e muito sólida. A mesma coisa deve ser feita com você. Por isso, persista e resista. Resista ao que você não controla e persista diante daquilo que você controla. Existe uma oração que nós chamamos de oração da serenidade, que ela diz assim: Deus, dai-me força para suportar o que eu não posso mudar, dai-me coragem para mudar o que posso e sabedoria para identificar. É isso que eu quero que você leve para a sua vida com essa história de Santiago. Então, respondendo a nossa pergunta do tema de hoje, como vencer o fracasso? Entendendo que o fracasso, ele vem de dentro. Então, assim também como o sucesso. Aquele que tem sucesso não é aquele que comprou casas, carros, patrimônio, isso ou aquilo. Porque se eu pegar aqui o tigrinho e começar a divulgar, eu consigo comprar isso dentro de um ano. O real vencedor, aquele que tem sucesso, o real herói, é aquele que não desiste. E não desistir sempre estará no seu controle. Porque as pessoas elas podem te matar, mas elas nunca vão roubar a sua alma. A vida pode te bater, mas ela nunca roubará a sua dignidade, a não ser que você permita. A mente do ser humano ela é livre, até que ela mesma se aprisione. Por isso que tudo depende do que vem do lado de fora, do lado de dentro para o lado de fora, e não o que vem do lado de fora para o lado de dentro. Esse conselho é extremamente estoico. Não importa o que acontece, mas sim como reagimos. Eu gosto muito da história também de Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia e um grande pensador que fez parte da linha existencialista. Viktor Frankl ele foi prisioneiro nos campos de concentração ali da Segunda Guerra, principalmente no campo de Auschwitz, que era ali o campo mais tenebroso de todos, que torturavam os prisioneiros com muito rigor, e ele perdeu a filha, ele perdeu a esposa, perdeu a família, perdeu todo o seu trabalho acadêmico que ele plantara por anos e anos, só que ele escreve um livro chamado Em Busca de Sentido. Esse livro Em Busca de Sentido retrata como o homem pode vencer o fracasso da realidade, as coisas difíceis, através de um sentido. E ele diz que quando a vida não muda diante de nós, somos nós que mudamos diante da vida. Um cara que perdeu tudo, perdeu a família, estava sendo torturado num campo de concentração, perdeu seu trabalho de anos e anos, perdeu a sua renda, perdeu a sua liberdade, mas ainda assim se moldava diante das dificuldades. Porque o homem ele pode resistir a tudo, menos a falta de sentido. E qual é o sentido que eu quero que você guarde para a sua vida? Que você nunca venha trair a si mesmo. Porque o herói não é aquele épico que vence a tudo e a todos. O herói muitas vezes ele termina com a tragédia, perdendo tudo como Santiago ao perder o peixe, perdendo tudo como Hemingway, que é o autor, ao se suicidar por depressão, mas ainda assim é aquele que não desiste de si mesmo. É aquele que não desiste, é aquele que luta, é aquele que continua. É aquele que perde, mas não por falta de esforços, mas sim porque as condições muitas vezes não estão no nosso controle. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês na nossa live de hoje. Foi uma live que até fez muito sentido, porque eu comecei a live lá às 19 horas. Nós ficamos sem som, ficamos sem conexão. Eu tentei de novo, umas 5, 6 vezes. Nada dava certo. Aí eu esperei alguns minutos, o Instagram restabeleceu a conexão e nós conseguimos fazer a live. É esse o aprendizado que nós devemos ter.
Eu quase deixei de fazer a live. Eu quase pensei assim, não vou fazer mais não. Que se dane, amanhã eu faço, outro dia eu faço, o Instagram não está ajudando, deixa quieto. Só que eu pensei assim, que hipocrisia da minha parte eu falar sobre tentativa, eu falar sobre esforço, eu falar sobre dedicação, sendo que eu vou desistir fácil assim? Santiago estaria totalmente aborrecido comigo. Por isso que a filosofia, que muitas vezes parece ser só utópica e teórica, ela é tão prática. Porque no dia a dia você consegue praticá-la como eu pratiquei agora. Eu controlo o fato do Instagram não estar funcionando para eu fazer a live? Não controlo. Mas eu controlo o fato de eu tentar mais uma, até a hora que eu já não tenho mais o que fazer. Então, que você venha entender isso. O real herói não é aquele que vence a tudo, mas é aquele que não desiste de si mesmo. Guarde isso com você. Não importa a força das ondas, mas sim a qualidade do seu barco. Não importa a direção dos ventos, mas sim para que lado você vira suas velas. Não importa o que acontece do lado de fora. O que importa é como você persiste e como você resiste. Essas duas palavras devem te acompanhar a partir de hoje. E assim você vencerá o fracasso, como eu falei aqui. Até porque o fracasso é uma palavra que as pessoas utilizam para classificar aquele que quebrou, aquele que perdeu dinheiro, aquele que falhou. Só que para mim, o real fracassado é aquele que nunca fez nada na vida e fica apontando dedos para os outros. Ou aquele que pode fazer alguma coisa, mas decide ficar culpando os objetos externos. Esse é o real fracassado. E é assim que você vence o fracasso diante da nossa narrativa de hoje, da história de Santiago, no livro O Velho Mar. Fica a sugestão aqui para vocês. Esse livro foi um livro que nós fizemos a leitura lá no nosso clube de leitura esse ano. Se eu não me engano, foi no mês de maio. Eu acho que nós fizemos a leitura nesse mês sobre O Velho Mar. Nós fizemos a leitura juntos, eu destrinchei ele com os alunos, falei de muito mais temáticas do que aqui. E caso você queira se inscrever no nosso clube de leitura e participar conosco e ter acesso a todo o conteúdo desse ano, dos livros que nós passamos, e também acesso ao conteúdo do ano que vem, nosso cronograma de 2026, que serão novos clássicos, clássicos da filosofia e clássicos da literatura, hoje nós estamos com uma promoção especial que é em relação ao Dia Nacional do Livro. Como eu falei com vocês, hoje é o dia que nós comemoramos a data da literatura aqui no nosso país. E caso você queira se inscrever, nós daremos 20% de desconto e mais 8 cursos de bônus, 8 ali produtos que nós temos, incluindo um pacote com 1000 e-books de presente, incluindo aulas e cursos que nós passamos, eventos anteriores, imersões, incluindo um curso sobre estoicismo, incluindo o nosso diário estoico, que são reflexões matinais sobre estoicismo, várias outras coisas. Caso você queira, só comentar a palavra livro por aqui. Nós temos vários alunos que fazem parte do clube de leitura e eles podem falar melhor do que eu como funciona o nosso projeto, se é bom, se é algo que vale a pena. Quem fizer parte, por gentileza, comente e vamos mostrar como que a literatura tem força ainda no nosso país. Por lá eu libero aulas semanais sobre a obra que nós estamos lendo no mês. Nós temos encontro ao vivo, nós temos encontros presenciais, nós temos materiais de apoio em PDF, nós temos várias e várias funcionalidades para você ler, entender e se aprofundar nos grandes clássicos como esse daqui, de Hemingway, que foi publicado em 1952, só que faz tanto sentido como se fosse publicado ontem. Algo muito interessante. Quem quiser participar com essa promoção de 20% de desconto, o 100% do clube, ou seja, o valor integral é R$ 97,00 por ano. Parcelado em 12 vezes dá R$ 10,03 por mês. Isso é o valor integral. Agora imagine com mais 20% de desconto, que se eu não me engano, acaba chegando ali em R$ 80,00, R$ 80,00 por ano, somente hoje, com essa data especial do Dia Nacional do Livro. Então, quem quiser participar será muito bem-vindo. Só comentar a palavra livro por aqui. Olha os comentários dos nossos alunos. A Luana disse, vale muito a pena, estou evoluindo graças ao clube e ao professor. Muito obrigado, querida. A Luana faz parte aqui da nossa turma de São Paulo. Nós temos encontros presenciais e ela sempre está lá conosco. Não deu para ler o nome aqui, mas disse assim, é maravilhoso, o professor sempre acessível para tirar dúvidas em nossas questões sobre o livro. Muito obrigado, querida. Sempre me disponho lá o máximo que posso, como eu falei para vocês. Toda vez que vocês forem ver qualquer coisa na internet, qualquer coisa na vida, se relacionar com uma pessoa, e isso daqui é um tipo de relação que nós temos, é uma relação profissional, professor e aluno,
Você sempre tem que olhar o ethos da pessoa. A palavra ethos, ela vem de ética, vem de caráter. Do que adiantaria eu falar sobre virtude, sendo que eu não atendo bem os meus alunos? Sendo que o primeiro aluno que não acha bom uma aula minha, eu já vou lá e xingo e mando ele tomar naquele lugar? Ou a primeira coisa que foge do meu controle, como a live de hoje, eu já desisti e acabou? Isso revela bastante sobre a pessoa. O ethos dela, a forma como ela lida com os outros, com a vida, como ela age, como ela reage. A Carlúcia disse, faço parte de 2 grupos, já valeu e muito cada investimento. Muito obrigado, querida. Se eu não me engano, você está se referindo também ao nosso curso de sabedoria na arte, né? As análises de pinturas. Mas eu agradeço a presença de todos vocês nessa live de hoje. O Luiz disse curso muito bom. A Valéria também, que faz parte do nosso grupo aqui presencial de São Paulo. A Marisa, vocês podem perceber que os comentários são incríveis. A Renata, ó, mudou a minha vida. Simplesmente isso. É a reencarnação de algum filósofo antigo. As aulas dele te emocionam, recomendo para todos e faço parte de todos. Muito obrigado, querida. Como eu disse, quem quiser fazer parte será muito bem-vindo. Somente hoje essa promoção, amanhã já acaba. E ano que vem o valor do clube ele será reajustado, nós iremos aumentar a assinatura. E nós teremos um novo cronograma com muitos bons livros. Nós teremos Memórias do Subsolo, de Dostoiévski. Nós teremos Pais e Filhos, de Turgueniev, muita literatura russa. Nós teremos também... Deixa eu lembrar aqui que fugiu da cabeça, sobre a brevidade da vida de Sêneca. Nós teremos Aristóteles, eu coloquei ali um item bem desafiador, uma obra aristotélica que eu vou fazer uma leitura guiada com os alunos. Nós teremos a Apologia de Sócrates, de Platão. São vários clássicos da literatura e da filosofia, que são livros que moldam o caráter humano, moldam a sabedoria humana, porque é o que eu costumo dizer. Clássico é tudo aquilo que termina tendo mais alguma coisa a falar. Hemingway, ele já morreu aí, já fazem alguns bons anos. Só que ele continua nos ensinando, ele continua falando. Isso é uma coisa clássica. Porque uma sinfonia de Debussy, ou uma sinfonia de Bach, ou uma música clássica como a de Mozart, fala tão bem com os nossos ouvidos? Porque eles sempre possuem mais alguma coisa a dizer. Sempre são clássicos, porque tocam a alma e não o corpo. Não se baseiam no tempo, mas se baseiam na sabedoria que é eterna. Então, quem quiser fazer parte será muito bem-vindo mais uma vez, com 20% de desconto, mais esses cursos de bônus, que é uma condição, vamos dizer assim, de Black Friday, colocando aqui um exemplo hipotético para promoção. Somente hoje, no Dia Nacional do Livro, quem quiser se inscrever. E em novembro agora nós faremos a leitura do livro Noites Brancas, de Dostoiévski, uma história muito linda que retrata a vida de um homem que encontra uma mulher chamada Nastenka e eles passam por 4 noites maravilhosas. Só que no final ele tem uma frustração gigantesca ao perceber que aquela mulher ela já tinha a mão prometida para um outro homem. E é a primeira vez que o sonhador, o homem que estava sempre sonhando com essas conjecturas de encontrar alguém para viver ao lado dele, acaba tendo o toque da realidade e percebendo que nem tudo é como ele sonhava. Então, basicamente isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. Quem puder comentar aqui o que achou, o que interpretou, professor, achei muito bom, não gostei, isso ou aquilo. Eu queria um feedback de vocês por agora. Queria saber o que vocês acharam, porque, para ser bem sincero, essa live deu trabalho, viu? Eu fiquei desde as 7, aí acabou o som naquele momento. Aí depois eu tentei, e o pessoal falava que não ia, e eu recebendo mensagem no WhatsApp, e todo mundo falando, professor, tá sem som, tá sem vídeo, já comecei a suar aqui, e eu quase dando um murro no celular de raiva, mas se controlando, fazendo o que estava no meu controle, e no final deu tudo certo, acredito eu. A live ficará gravada para quem quiser rever do começo, e espero que vocês tenham gostado. Guardem isso com vocês. Persista e resista. A resistência vem de aguentar o que vem do lado de fora. E a persistência vem de fazer o que eu posso a partir do lado de dentro. O homem ele pode ser destruído, mas nunca derrotado. A derrota vem de dentro, a destruição vem de fora. Eu não posso focar na força das ondas, mas na qualidade do meu barco. Eu não foco para que lado batem os ventos, mas sim para que lado eu direciono as minhas velas. Porque se a vida não muda diante de mim, sou eu quem mudo diante da vida. Isso até soou como uma poesia, digamos assim. E essa é a síntese
da nossa live de hoje. Aqui está o livro mais uma vez, para quem quiser fazer a leitura. Caso você entre no nosso clube de leitura, você vai ter acesso às aulas desse livro, ao material de apoio do livro, vai ter acesso ao nosso encontro em que os alunos trocaram e conversaram sobre ele. Tudo fica disponível lá na plataforma dos livros anteriores. O Velho e o Mar, de Hemingway, um livro que fala muito sobre tudo isso que tratamos e que ganhou o prêmio Pulitzer de ficção em 53, ganhou o Nobel em 54, então vale muito a pena a leitura. E é um livro curtinho, em um dia, numa tarde de sábado você pega isso daqui e lê tudo. E eu peço desculpas pelos spoilers do livro, né, pessoal? Não tem como eu falar de uma obra clássica sem pegar o começo, meio e fim. Imagine se eu paro no meio do livro e não falo como ele termina. Não faria sentido algum. E nem é bem um spoiler, né? Um livro que já tem quase 100 anos de idade, é uma obrigação de cada ser humano fazer a leitura. Então, mesmo que você já saiba toda a história através da minha boca, você vai sentir a mesma emoção caso você não soubesse. Porque agora você vai ter contato com a escrita, vai ter contato com a alma do autor. Isso eu te garanto. Muito obrigado e até a nossa próxima live na semana que vem, à quarta-feira, às 19 horas. Até a próxima.